Muito bem, né? Vamos dando início a mais um dos nossos encontros, né? Deixa eu cumprimentá-los a todos, né? Nós estamos bastante contentes porque nós estamos chegando no 46º Sutra, né? Da segunda sessão dos Yoga Sutras. Estamos avançando fortemente, né? Estamos indo de certa forma dentro da transcorrência do que foi estabelecido, né? Dentro dos nossos encontros. E para nós é um momento de inteira satisfação, realização, em virtude de chegar, né, até esse certo ponto. Evidentemente que ainda faltam alguns pontos, né, aqui para nós fecharmos esta sessão. Nós estamos indo para o Sutra 46 e ainda há, né, até o 54º Sutra para nós encerrarmos a segunda sessão, né, a sessão das práticas, né, a sessão Sadhana Pada, né, ainda falta isso aí. Depois nós vamos para a Vibhuti Pada, né, mas por enquanto nós temos ainda um caminho a percorrer, né, até o 55º Sutra, né. Mas isso vem mostrar que faltam aí em média, né, uma média aí de 10 encontros para nós concluirmos essa etapa, ou seja, né, daqui a um pouco nós estamos concluindo, então daqui a uns 10, 12 vídeos, né, dependendo se tivermos que fazer alguns por partes, nós vamos estar concluindo tudo isso, tá? Nós fechamos então um assunto, né, bastante extenso, que nós começamos no Sutra de número 30 e fomos até o Sutra de número 45, mas deu muito mais do que 15 encontros, né? Nós fizemos mais ou menos uma média de 25 encontros, né, para nós concluirmos os assuntos sobre Yama e Niyama. Dentro do que passa nos Taimini, né, e muito eu já ouvi também de outros yogis, né, outros guru, ou guru, né, como as pessoas gostam de falar, que Yama e Niyama são apenas prescrições básicas, que não há fundamento de importância, mas que é bom fazer, né? Ah, não há tanto um cunho tão forte, mas eu recomendo que faça, né? Eu vejo que há um grande interesse por Patanjali demonstrar que Yama e Niyama é fundamental, é muito importante. A gente vê que Yama e Niyama são pilares muito profundos, né, muito profundos mesmo, do que está nos apresentando, né, do que vem nos apresentar, do que está nos apresentando, Patanjali, sobre a exposição do Yoga. Senão não teria 15 sutras para tratar sobre o assunto, né, sobre Yama e Niyama. 15 sutras destacados dentro da ciência dos Yoga Sutras, para tratar de um assunto relacionados à perfeição moral, né? As buscas, os alicerces morais, a perfeição moral. O que um yogi, né, que está buscando transcender imoralidade, que está buscando criar raízes, bases morais, tem de ter. A gente observa aqui a exemplo de Asana, né, que foi deixado de 3 a 4 sutras para resumir. Nós vemos outros assuntos também, né? Pranayama, mais uns 3, 4 sutras para que possa se abordar sobre Pranayama. Pratyahara também, né? Mas nós vimos Yama e Niyama sendo tratados, né, dentro desses 15 sutras, devido à importância, né? Devido o que representa, devido os alicerces bem colocados, bem firmados sobre Yama e Niyama, né? 5 coisas que se deve fazer e 5 coisas que são proibidas de fazer, né? 5 coisas que não se devem fazer e 5 coisas que se devem fazer. As restrições, né, e as prescrições. Então é bem interessante que nós, com profunda verdade, nos atentamos a tudo isso. Façamos uma análise profunda, íntima, sincera, do que nós temos desses pilares dentro de nós, e tentamos imaginar, tentamos criar até onde nós podemos ir, ou até onde nós iremos com essas bases mal empregadas, essas bases mais mal colocadas,
essas bases mal alicerçadas em nossas vidas. Eu acho que é um profundo pensamento para que nós nos relacionamos com tudo isso. Nós pensamos, refletimos com tudo isso. Acho que é bem profundo mesmo, né, para que nós possamos fazer essas observações. E nós vamos agora falar sobre postura física, né? Nós vamos falar então sobre asana. Nós vamos falar a partir de agora. O que nós vamos falar sobre asana? Nós vamos estar falando então aqui no tema sobre asana. Nós vamos falar o 46º Sutra, que é o de hoje, né? 47º Sutra, 48º Sutra, né? E depois o Sutra de número, o 48º, melhor dizendo, depois o Sutra de número 49, de certa forma ele já está falando de pranayama, apesar de utilizar, né, o tema para fazer uma ligação com o pranayama, né? O que nós podemos já começar a refletir sobre alguns pontos que nos fazem pensar. Evidentemente que no caminho do yoga, o que nos prega a filosofia do yoga é que nós não somos o corpo, que nós não somos as nossas emoções e que nós não somos nem sequer nossos pensamentos. Nós temos pensamento, nós temos emoções e nós temos um corpo. Mas dentro desse arranjado, né, dentro desse engendramento cósmico, nós estamos inseridos, participando e como se fôssemos. Inclusive é uma grande dúvida, né? Uma grande incerteza. Inclusive tudo isso faz dentro de nós criarmos uma... Como é que eu posso tentar colocar uma palavra aqui? Nós criamos um erro, vamos dizer assim, né? Achando, ou muitas vezes introjetado, né, dentro de nós, que somos o corpo, que somos os pensamentos e que somos os nossos sentimentos. Eu sou raiva, eu sou fúria, eu sou o que penso, né? Eu sou meus pensamentos sou eu sou esse corpo, né? Então o que acontece? O caminho do yoga, ele vem colocar, né? Ele vem colocar ordem nesse caos, por assim dizer, para que realmente nós possamos achar o verdadeiro eu dentro de cada um de nós. Mas então o que nós começamos a perceber? Nós começamos a perceber que nós não somos o corpo. E que nós temos que, né, nessa busca de meditação, nessa busca na inspiração, amainar, tranquilizar, sossegar o nosso corpo, né? Nós começamos a ver então que o corpo é um dos participantes, é um dos componentes, o corpo faz parte, né? O corpo faz parte do arranjado, do agregado humano, né? Inclusive ele é a sede dos sentidos, né? Ele é a sede para os sentidos. Hoje nós vemos que nós temos o tato, hoje nós vemos que nós temos o olfato, né? Nós vemos que nós temos o paladar, nós vemos que nós temos a audição e nós vemos que nós temos a visão. Se você parar para analisar, todo esse encadeamento está ligado ao corpo, né? Todos eles têm conexões com o corpo. E nós ainda não paramos para refletir, nós paramos talvez para olhar, mas o maior deles, né? O maior deles é o tato, não maior em expressão, ou não maior em relevância, todos são importantes, mas o maior né, ele pega todo o corpo. O tato ele está em todo o corpo, né? Inclusive se eu botar o dedo dentro do ouvido, eu sinto, ó, olha aqui eu estou sentindo, olha o sentimento, a gente sente que o corpo, né? Porque o tato está em todo o corpo, né? O tato é incrível, gente. Exemplo, se eu sinto frio e preciso estar colocando uma roupa, é o tato que está me trazendo essas informações, tá? Se eu sinto calor, tá quente, né? Estou com o corpo quente, é o tato que me traz essas informações, né? Se eu estou sentindo dor, se eu estou sentindo,
né, não dor, né, a dor física, tá, gente? A dor física, tá? Os desconfortos, as dores lombares, né, as dores nas pernas, dores que nos traz essa informação toda é o tato, através das correntes nervosas, né? Então o tato ele ocupa bastante espaço. Já a visão, né? A visão está aqui à frente dos olhos. A visão está aqui nos olhos. Eu estou falando só os traços físicos. Evidentemente que a gente sabe que está dentro de nós, né? Que é tudo interligado e vai para dentro. Mas aqui eu quero dizer para ti as antenas que estão, né? Para se dizer o que está, os periféricos de tudo isso. Nós temos aqui os olhos. Olha que coisa. A visão do corpo humano, ela está concentrada só aqui, ó, né? O ver imagens, projeção de imagens, ó. Mas o tato é todo. A audição é responsável nas laterais. Olha que incrível, né? É nas lateralidades, olha. Dá uma olhada aqui, ó. É nas laterais, né? Olha só que coisa incrível. Né? Uma coisa que chama muita atenção, que a gente nunca conhece a nossa verdadeira voz, até que a gente grave ela nem gravando num aparelho remete, né? As pessoas que ouvem ao redor ouvem a sua própria voz. Nós não conseguimos ouvir a verdadeira voz. Por causa da ressonância aqui da caixa, que cria ressonância dentro da audição. Por mais que a gente ouve o que aqui estamos falando, e essa ressonância aqui, não temos a percepção real do que as pessoas ouvem, né? Mas enfim, é só um fato curioso. Nós temos aqui o olfato, ó, olha aqui o olfato, olha, o olfato ocupa um espaço relativamente pequeno, né? Ó. Né? Tá certo que o meu olfato é grande, não, mas tudo bem. Mas o olfato ele ocupa um espaço pequeno, né? Relativamente pequeno, ó. O paladar tá aqui, né? Ó o paladar, né? Paladar é. Então a gente observa que o tato ele está em todo o corpo, mas aqui, né? E o que acontece então com esse instrumento, o corpo? Esse corpo, para que nós possamos entrar em estados meditativos, para que nós possamos entrar em estados profundos da nossa meditação, ele precisa estar relaxado, né? E o que é o relaxado? Ele precisa estar numa posição que me forneça estabilidade. Ele precisa estar numa posição que me forneça conforto, né? E ao mesmo tempo que ele permita, né, que eu consiga desprender-me consciencialmente dele, na inconsciência desse corpo, né? E ele fique na posição, confortavelmente colocado, adormecido, confortavelmente ele fique nesta posição, né? Olha só. Algumas pessoas recomendam fazer sentado, algumas pessoas dizem para fazer meditação deitado, né? Mas qual que é o objetivo? O objetivo não é dormir. Se dormir não funciona, né? E essa é uma das posições que nos deixam confortavelmente alinhados e não nos deixa, né? Não nos deixa dormir. A gente grava muito cedo, né? Eu gravo nos domingos muito cedo esses vídeos, muitas vezes fico bocejando. Então o que nós vamos fazer? Quando a pessoa vai começar a fazer essas posições aqui, vai começar... Eu levei muitos meses, meses mesmo, para poder chegar a esse resultado aqui. Muitas dores no corpo, muito desconforto, né? Dores aqui nas lombares, volta e meia, né, me dá formigamentos no pé, né, no pé. Já me aconteceu também um período de estar nessa posição e parece assim que o corpo travou, não conseguia mais sair da posição, né? A gente quando sai da posição, a gente coloca, demora um tempo, né? O corpo começar a reagir de novo, né? A gente vê que ainda há muito corrigir. E o máximo que eu já fiquei, acredito eu, numa posição dessa foi um pouco mais de 2 horas, né? E eu digo para vocês que tem que ser trabalhado para um corpo ficar numa posição como essa aqui, né? Ficar numa posição relativamente estável e confortável.
O livro mostra aqui pra gente, o livro, onde nós vamos fazer a leitura já já, que deve ocorrer um relaxamento. Eu me lembro que era muito difícil no começo relaxar, porque eu tinha que fazer força para o corpo ficar na posição. Então eu ficava com as pernas doloridas, né? Essas extremidades aqui, ó, das pernas de trás aqui, chamadas batatas da perna, que eles chamam, né? Muito doloridas. Os pés, um formigamento, né? Muito difícil de suportar. Eu me lembro que eu ficava assim 5, 10 minutos, eu já saía da posição, não conseguia ficar. Gradativamente eu fui vencendo essa barreira. Gradativamente eu fui vencendo tudo isso. Então significa que gradativamente, conforme nós vamos fazendo os exercícios com o passar dos anos, melhor vai ficando. Melhor vai ficando. Vamos corrigindo erros, vamos corrigindo situações que estão erradas na posição e vamos melhorando. O objetivo dessa postura não é simplesmente a estabilidade e dar conforto para a meditação, mas é, em último estágio, fazer com que nós atacamos os chamados pares opostos, né? O frio, o calor, né? As perturbações físicas, o sede, né? É combater tudo isso. Todos os sentimentos físicos, todos os sentimentos bem corpóreos, né, serem combatidos. A dor disso, imperfeição daquilo, né, vamos dizer assim, disfunções, né, no gastrointestinal. Vamos dar toda a forma de exemplo possível que você possa imaginar. Dores, né, dores aqui na coluna, dores, tá? O objetivo dessas posições é ir trabalhando, né, tudo isso, porque o corpo ele tem que ser desligado, né? Esse desligado não é morrer, não vamos matar o corpo, não é isso não. É um desligado, consciencialmente, a mente tem que sair. Mas pode ver que há uma íntima relação que quando nós estamos tentando praticar uma meditação, se você parar alguns instantes para de verdade focar o corpo, você vai ver que está sentindo o vento frio que vem, né? Sente o vento quando sopra, está soprando o vento agora. Eu estou sentindo o vento. Estou sentindo o desconforto dos meus pés, né? A planta aqui dos pés sustentando todo o tronco do corpo. Sinto o desconforto aqui nas nádegas atrás, né? O apoio dela em cima do pré-assentinho que eu tenho aqui. Eu uso esse aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu uso esse aqui, um pedaço de madeira. Por muito tempo eu tentei fazer a posição sem esse apoio. Não sabia, na realidade, de um apoio. Aí eu comecei a pensar assim, sobre um apoio, sobre algo que eu poderia me apoiar e tudo mais. E foi que nas minhas buscas eu soube que poderia ter um apoio atrás. Aí eu pensei assim, o que poderia ser o apoio, né? Porque eu vejo que pessoas têm aí, compram apoios, né? Tem apoios caríssimos e tal. Aí o que eu pensei, eu vou adaptar um. Mais ou menos eu vi como é que era e eu vi que esse pedaço de madeira aqui, ó, é de casa, né? É de uma casa, né? Aqui eles colocam as guias no assoalho de uma casa, ó. Eu comecei a ver que com essa madeira aqui eu conseguiria fazer. No começo eu tinha enrolado ela com, né, para dar mais características, mas depois saiu aquele material, saiu, eu nunca mais me preocupei em colocar. É um companheiro, ó. Tá aqui. Tem mais ou menos, acho que uns 15, 20 centímetros de tamanho. O tamanho aqui não importa ali, né? E aqui assim, acho que ele é 15, ó. Aqui acho que ele é 15 aqui. Ó. Aí eu coloco aqui atrás, né? E utilizo ele como apoio. Utilizo ele como apoio. Coloco as nádegas em cima. Ó. Sento nele em cima. Alinho, né? Ó como há um alinhamento aqui. Há um alinhamento. Ó. As pernas minhas ficam aqui. Eu sentia muitas dores aqui, gente, ó. Muitas dores aqui, ó.
Nossa Senhora, eu chegava em alguns dados momentos queria chorar. Eu cheguei até mesmo dizer assim, será que eu vou conseguir, né? Será que eu vou conseguir ficar? Mas vai, gradativamente vai. Vai exercitando, vai prolongando. E é o mais incrível, o dia que a vez que eu mais fiquei foi a vez que eu esqueci que eu estava nessa posição. O que é eu esquecer? Tu começa a ler, a ler, a ler, a ler. Inclusive os vídeos me ajudaram muito para isso, né? E aí acontece o que? Tua consciência desliga do corpo, o teu corpo se relaxa e fica na posição. Ele fica, ele vai ficando, e vai se habituando. Então aqui, né, a posição das pernas, ó, formando, né, um triplo apoio, aqui com as nádegas, né, forma então como se fosse um apoio aqui, mas assim, né, um triângulo, né, ó, um triângulo para apoiar a estrutura do corpo. Ó. Então o objetivo dessa posição é fazer com que tu não sinta mais frio, não sinta dor, não sinta sede, né, não sinta os calores, para a consciência estiver lá. Por isso que é interessante você ver que a boa alimentação, o bom cuidado com o corpo, a nutrição do corpo, né? Quais são os alimentos que eu vou consumir, o que eu posso consumir, o que eu não posso comer, para o teu corpo sempre estar leve. Imagine você, exemplo, eu não consumo carne, né, gente? Eu não consumo carne faz alguns anos. Mas imagine você participar de uma churrascada e depois você entrar na posição dessa que a barriga vai estourando, né? E tentando fazer meditação e cheio de barulho dentro da tua barriga e tudo quanto é coisa a mais, né? Não tem, é difícil, é impossível. Então você vai precisar fazer isso aí. O yoga vai te chamar para isso, né? Você vai ver que vai precisar colocar no teu corpo, né? Eu vou precisar levar o meu corpo de tal forma. Porque o próprio yoga ele vai nos disciplinando, né? Se você quer buscar um ponto, tem que renúncia, dedicação, devoção, né? Ó, eu quero ficar nessa posição. Eu tinha 100 e poucos quilos de tamanho, né? Não que o tamanho influenciaria para outras pessoas, não é isso não, mas eu quero dizer para vocês que no meu caso me influenciou. Eu tinha 100 e poucos quilos, aí ficava, né, com a barriga aqui assim, era muito difícil, sentado. Aí eu tive que fazer toda a dieta do yoga, né? Toda uma reeducação alimentar de muitos anos. Hoje eu estou numa linha, hoje eu sou vegano, né? Quando eu falo vegano, aí é um nome mais apropriado para dizer sobre a minha dieta hoje, mas é uma dieta hindu, né? Porque tem várias linhas veganas, né? E eu estou nessa senda espiritualista. E acho que o mais fácil fazer as pessoas entenderem dizer isso, é vegano. Ah, o cara ele é vegano, é mais fácil dizer, para explicar. Não é uma pessoa que só come sementes, cereais, frutas, né, verduras e água, líquido, né? Acho que é mais fácil de explicar, né, para as pessoas. Então, essa aqui é uma das posições, tá bom? Olha que interessante tudo isso. As mãos assim, né? Olha. Eu não sei se ela é 100% correta, mas essa aqui é para ser a posição chamada Padmasana, né? Padmasana, é Padmasana, isso. E tem a Sthidasana, essa é difícil, mas essa eu não consegui, que é aquela que as pernas ficam aqui. Você vai ver fotos, né? Pessoas, eles colocam uma perna aqui, a outra perna aqui por dentro vem aqui em cima. Ou essa aqui vem aqui por fora e vem aqui em cima, deve ser isso. Não consegui. Eu consegui assim, essa aqui, né? Essa aqui foi a que eu falei que eu tinha muita dificuldade em conseguir, lembra que eu falei? Eu levei muito tempo, eu não vou dizer assim quanto tempo exatamente, porque eu não recordo, mas levei muitos meses para chegar a essa posição. Eu acredito que eu devo ter levado confortavelmente mais de 6 meses, gente. Sério mesmo. Porque a gente vai praticando um pouquinho. Então aqui me ensinaram que era aqui. Coloca aqui, né? Ó, aqui no meio das nádegas, aqui atrás, perto da região ali do ânus, né? Aqui, ó. E aí puxa a outra e sobrepõe aqui. Aqui perto dos tornozelos, que eles não vêm se machucar. E tá pronto. Olha só.
essa posição. Com o passar do tempo, tu vai adquirindo com ela estabilidade, conforto, ó. Ajusta, faz os determinados ajustes. E ó, os braços relaxando, posição reta. Facilita as respirações, né? Os exercícios de respiração, os exercícios diafragmáticos, né? Olha só que posição fantástica, né? Como não ficar um corpo preparado, né? Como não ficar preparado para você buscar o Pratyahara, né? Como é que você não vai buscar isso, né? Como é que você não vai conseguir Pranayama, né? Pratyahara. O que significa que tu vai precisar das respirações, né? Para poder fazer a regulação das energias prânicas, né? Aqui atrás está tudo aberto, ó. Olha aqui, ó, né? Tudo alinhado os canais. Aí você vai fazer a respiração, prana sobe, prana desce, prana girando por dentro do corpo. Olha que fantástico, né? E equilíbrio das forças vitais. Você respira, as energias descem, as energias sobem. Olha como é que vai ficar a prana entrando, né? Pranayama você realizando. Aí você vai fazer também Pratyahara, abstração, né? Ó. Viu? É assim, tá bom? Vamos fazer um pouco de leitura aqui, gente. Eu preferi fazer assim, né? O que eu preferi? Contar para você um pouco mais de experiência, né? Um pouco mais do que eu experienciei, não experiência em sabedoria, mas isso que eu experienciei, que eu passei para você talvez se identificar, porque foi assim que me identifiquei quando eu ouvi muitas pessoas falando sobre essa posição. Eles contavam, né, as suas histórias, me acontecia assim, e aí eu dizia, puxa, eu não sou uma pessoa totalmente errada, né? Eu não estou fora da curva, porque eu vejo que o que está acontecendo comigo aconteceu com eles também. Eu acho que é bem interessante contar tudo isso, né? Vamos lá então, segundo Sutra, a sessão de número 2, Sutra de número 46, e nós vamos estar fazendo a leitura. Eu vou fazer a leitura, e aonde que tiver que estar comentando, eu vou fazer algum comentário e outro, mas o texto é bem tranquilo, né? O texto é bem tranquilo. Eu quis aproveitar realmente para falar assim, sobre bem pessoal, sobre bem, bem mostrar, abrindo, articulando e tal, porque eu acredito que é o que as pessoas, nesse exato momento, as pessoas precisam usar a visão para ver, né? E agora vamos para um pouco de teoria. Aqui diz assim: a postura deve ser estável e confortável. Os estudantes de yoga em geral estão familiarizados com as práticas designadas pela palavra asana. De fato, muita gente que nada conhece do yoga o confunde com certos exercícios físicos, né? Eu também, gente, vou ser muito sincero, eu até realmente querer ver para mergulhar nessa senda, eu tinha muitos preconceitos, né? Por não conhecer, eu não conhecia, mas eu tinha fundamentado em minha mente um conhecimento e achava que yoga era aquilo, né? Mas a interligação de tudo isso era realmente esse ponto, eram os exercícios físicos, né? Eu olhava assim, né? Isso aí serve para exercícios físicos, mas é uma coisa assim, né? E dava risada, achava graça e tal. E hoje eu estou no yoga, né? Claro que, evidentemente, essa yoga que nós estamos falando aqui é aquela yoga que nós vemos as pessoas praticando Hatha Yoga, né? Que é muito bonito, gente, é lindo de ver. Vamos lá. Contudo,
torna-se necessário mesmo para o estudante de filosofia do yoga compreender claramente o lugar e o propósito do asanas no Raja Yoga. Então nós estamos falando de Hatha Yoga, né, dentro de Raja Yoga. Só para o pessoal poder entender, mas aqui vai estar explicado, dentro do Raja Yoga, a Hatha Yoga não tem alguns, né, que são considerados por Patanjali os principais movimentos que o sadhaka, né, o aprendiz, deve fazê-los. Deve saber, deve usá-los e deve fazê-los. Né? Vamos seguir aqui. Em Hatha Yoga e em certos sistemas de cultura física, tal finalidade é muito diferente. Em Hatha Yoga, o tema asanas é tratado extensamente, havendo pelo menos 84 asanas descritos em detalhes, sendo atribuídos a muitos deles resultados bem específicos e algumas vezes exagerados. Essa palavra exagerados está aqui no livro, foi o Taimni, né, que escreveu, né? Ele quer dizer exagerados no sentido do, quem sabe, da elasticidade que tem que ser proposta, né, dos movimentos, mas enfim. Não há dúvida de que muitos desses asanas, ao afetarem as glândulas endócrinas e as correntes prânicas, tendem a acarretar marcantes alterações quando praticados de modo correto e por período suficientemente longo. Fortalecem a saúde de maneira extraordinária. Olha que gancho quando a gente fala as glândulas endócrinas, né? Existe uma dança, né? Como é que é o nome dela? Me fugiu o nome agora, mas não é eufemismo, não é euritmia, né? Euritmia, acho que é isso o nome, euritmia, que vem também, né, através da dança, trazer movimentos para despertar essas glândulas endócrinas, para que possam ser estimuladas, né, pelas correntes prânicas, e assim nós podemos ter os contatos espirituais, né? Começam assim dessa certa forma, os canais, os portais, para que nós comecemos a ter intuições. Não é? Então a gente vê que é bem plausível que está aqui, é científico, né? O Hatha Yoga é baseado no princípio de que é possível produzir mudanças na consciência, colocando em movimento correntes de certo tipo sutis, prana, kundalini, no corpo físico. Por consequente, o primeiro passo no contato com os níveis mais profundos da consciência é tornar o corpo físico perfeitamente saudável e pronto para o influxo e a manipulação dessas forças. Veio só porque tem que estar para praticar? Eis porque se põe tanta ênfase na preparação do corpo físico e se exige que o sadhaka pratique as diversas formas de exercício físico analisado nos tratados sobre Hatha Yoga. Observa isso, né? Por isso que tem... Então a gente percebe que há essas mudanças, há essas alterações, a gente consegue fazer, né, uma busca. Agora vamos saber o que asana tem a ver com Raja Yoga. Em Raja Yoga, porém, o método adotado para operar mudanças na consciência é baseado no controle da mente, pela vontade e na gradual supressão das Chitta Vrittis, né, que é os movimentos de Chitta. A técnica do Raja Yoga é, portanto, dirigida para a eliminação de todas as forças de perturbação da mente, sejam elas internas e externas. Está bem explicado aqui. Ora, uma das importantes fontes de perturbação da mente é o corpo físico. Até a moderna psicologia reconhece a íntima ligação entre mente e corpo e como ambos agem e reagem um sobre o outro o tempo todo. Você vê que quando você está com medo, assustado, você descarrega uma descarga no teu corpo, né? Tem pessoas que ficam com o corpo duro e enrijecido, sentem as dores posteriores, né? Ficam com muitas dores posteriormente. Então nós vemos a importância desse tema, né? O yoga
o yogi precisa eliminar completamente as perturbações provenientes do corpo físico, antes de tentar resolver o problema da mente. Isto se conquista com a prática de asana. O corpo físico é colocado em uma postura particular e tem sido verificado que, quando conservado assim por longo tempo, deixa de ser fonte de perturbação para a mente. Segura aí. Então o que acontece? Quando a gente está tentando, né, fazer em Raja Yoga as meditações, vem um vento, faz nós sentir frio, distrai a mente. Vem uma onda de calor, nos distrai a mente. Aí vem um desconforto no corpo, né? Como eu havia dito, nos distrai a mente. Aí a gente está aqui, né? A gente está indo, né? Estamos indo. Agora vai. Quando tu vai lá, aí um desconforto no corpo, uma cãibra, uma falta, né? Um mau direcionamento de uma energia faz com que você tenha aqui. Porque nós temos que desligar do corpo. Desligarmos os sentidos. Para ficarmos dentro do nosso mundo, da nossa mente, nossa consciência. Vendo as imagens, o movimento delas, até nós começarmos a vermos aonde entramos para, né, um efeito maior, né, que é atingir o samadhi. Então o que acontece? O corpo ele tem que ficar imóvel, né? O corpo ele tem que ficar paralisado, o corpo tem que ficar adormecido, por assim dizer, né? Quieto, silenciado. Então a gente vê que Raja Yoga pega esses asanas simplesmente para que, utilizado, muito bem estudado por Patanjali, selecionou esse aqui, e esse assado, assim, para essa especificação dentro da Raja Yoga. Tá? Vamos seguir aqui. Patanjali apresenta apenas 3 sutras sobre a técnica asana. Então é 3, 46, que nós estamos vendo hoje, 47 e 48. Nele ele condensou todo o conhecimento essencial sobre o assunto. O primeiro destaca os 2 requisitos essenciais à prática de asana, que é isso que nós estamos olhando, que tem de ser estável, né, não pode, e ao mesmo tempo confortável. O yoga tem de escolher qualquer um dos conhecidos asanas adequados à prática de meditação, tais como Padmasana e Shavasana. Já falamos das posições aqui, né? Envolve, né? Inclusive, eu até hoje penso como é que as pessoas conseguem fazer aquela outra. Mas, enfim, muito treino, né? Muito treino. Elas visam dar estabilidade ao corpo, né? Mais estabilidade ao corpo. Mas, enfim. Voltando aqui. Tais como Padmasana e Shavasana. Então, praticar a permanência na referida posição até que consiga mantê-la por longos períodos sem a mais leve tendência de fazer qualquer movimento. Olha que interessante essa colocação aqui, ó. Praticar a permanência na referida posição até que consiga mantê-la por longos períodos sem a mais leve tendência de qualquer movimento. Quando fala praticar, prática, né? Prática, significa que isso é conquistado não de um dia para a noite, não numa semana, não num mês, mas que é respeitado ao período de cada um de nós. Então, ou seja, cada um de nós vai levar um determinado período, cada um de nós vai levar um determinado tempo para poder atingir tudo isso. E como nós somos, né, ímpares, o que seja, eu sou eu, você é você, cada um de nós é cada um de nós está no seu estágio, está no seu ciclo, cada um de nós está no seu ponto, cada um de nós está em um período de busca, cada um de nós está
de certa forma, né, em um determinado período, o que acontece? Nós temos que perceber, então, que para cada um de nós, as coisas vão se dar-se de um jeito. Mas, de forma geral, aqui diz assim, ó, que é praticar esta permanência até que consiga mantê-la por longos períodos de tempo sem fazer qualquer movimento. Então é prática, né? Talvez você não esteja hoje conseguindo, talvez apesar de todos esses nossos encontros você já esteja conseguindo, talvez você demorou muito tempo a conseguir, você vê que as pessoas, os outros estão conseguindo e eu não estou conseguindo. O que você vai fazer? Você vai praticando até que você consiga. Eu li um livro, e além de lê-lo, acho que eu tenho aqui o livro, só me esqueço o nome do autor agora. Acho que ele é da Austrália, ele é da Nova Zelândia, que ele é um praticante, né? Ele é um praticante de meditação e ele não tem uma perna. Mas você já, com certeza, muitas pessoas devem ter lido esse livro. Ele não tem uma perna. E quando ele foi começar a praticar, né, como é que vai praticar asana em essa posição sem ter uma perna, né? Parece curioso. Mas ele colocava uma das pernas nesse movimento e ele disse que ele olhava e não tinha a perna, ele colocou uma bota. Ele colocou uma bota ali, uma botina, para poder representar que era a perna dele. Né? E ele começou, e ele dominou a posição. Ele dominou a posição, ele conquistou esse legado. Então significa que o quê? Não é difícil, né? Não estou usando o exemplo dele para dizer que para aproveitar-me e para me dizer que é para todo mundo, né? Ou utilizar o caso dele para crescer em cima. Como é que eu posso tentar explicar? Não quero, né, menosprezar o que o companheiro conseguiu, não é isso, né? Eu quero mostrar que a posição, quando você adquire conforto e estabilidade, tranquilo. Né? Ou seja, é para todos nós. Cada um ao seu tempo, mas é para todos nós. Né? Então, controle e estabilidade sem fazer qualquer movimento. Agora, escuta aqui a recomendação que Taimini vai nos falar. Ó. Permanecer em qualquer asana torna desconfortável após alguns minutos. E o principiante sentirá que não pode mantê-lo por qualquer tempo considerável sem sentir desconfortos menores em várias partes do corpo. Se, entretanto, o asana é corretamente escolhido e praticado de maneira correta, sua prática estável e persistente vai um pouco eliminando todos os pequenos desconfortos que, em geral, geram constantes distrações à mente. Ponto. Eu não sei se vocês já perceberam que quando a gente está naquela... né, eu me lembro que eu ficava assim, e aí eu estava ali, né, pensando, refletindo, meditando sobre um tema, meditando sobre alguma coisa que eu li. Aí quando eu via... tinha que se abandonar, né, por causa da dor no corpo. Isso aconteceu muito, gente, né? Inclusive de sentir frio. Aqui assim, meditando e coisa arada, daqui a pouco, pá, mas esse chão tá gelado, olha só. Pá, gelou minhas pernas. E aí começa de novo, né? Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que é muito frio, gente. Aqui na Serra Gaúcha, então, nem se fala. Temperaturas ficam negativas. Aí você tá aqui em contato com o solo, ó, né? Apesar de, ó, eu tenho esse cobertor aqui, mas tira isso aqui, é o solo, é o chão. Aí você tá aqui, mas tá frio, né, cara? Meu Deus, gelou minhas pernas, tudo encarangou minhas mãos. É muito congelante quando a gente tá encarangado, gente. Parece que tá petrificando, parece que tá parando, é bem... Aí começa a desidratação. Ui, vou ter que aguenta. Mas vai me dar uma câimbra agora. Não tem como, né? Fica muito difícil de nós conseguirmos, né, a meditação. Então, vocês vão perceber tudo isso é normal. Vocês vão sentir o frio do chão, o calor do chão, né? Por isso que recomenda-se. Eu vejo que as pessoas usam um tatamezinho, né? Tatamezinho, coisa bonitinha. É interessante, né? Eles usam aqueles de
Como é que é o nome daquele material? EVA, né? Grosso assim. Bota eles aqui, faz uma montagem. Ó, eu utilizo esse cobertor, gente. Esse aqui é meu companheiro. Esse cobertor tem muito erro. Esse baia aqui do sul, né? Olha, esse cobertor tem muita história comigo. Esse cobertor tem uma história de muitos anos comigo. Eu não sei se eu estou completando 10 anos de caminhada. Mas muitos anos comigo. Então você para analisar, né, um apoio aí embaixo, ó, para não ficar em contato direto com o solo. Né? Me esqueci de falar desse apoio. Né? Ó, coisa que eu vi né, eu vi no YouTube, nos vídeos, lá na Índia, as pessoas utilizando esse apoios e tal. Aí foi aonde eu vi que eu precisava de um apoio também. Então a gente vai criando os meios, né? Vamos criando os meios. Aí eu tenho os elementos. Olha como seria importante, né? Tem os elementos aqui para te canalizar as meditações, elementos para tu fazer visuais, né? Aí tem os elementos auditivos, nós podíamos criar aqui uma música, né? Um mantra para ambientar a situação aqui. Tem os elementos daí, né? Que nos colocam na posição, né? Mas enfim, vamos lá. O yogi torna-se então capaz de manter seu corpo na postura correta indefinidamente e esquecê-lo por completo. Agora, olha uma recomendação bem importante. Se apesar da prolongada prática e da boa saúde, alguém continuar sentindo desconforto em manter a postura por longos períodos, há algo errado, ou na escolha do asana, ou no método de praticá-lo, sendo recomendável aconselhar-se com alguém habilitado. É muito importante. Inclusive, eu estava pensando, eu tinha tanto desconforto, gente, que eu falei assim, vou ter que procurar, acho que é alguém habilitado. Né? Era muito desconforto, muito, muito, muito mesmo. Né? Isso serve não, acho que só para te narrar um fato, mas para encorajar muitas pessoas que acham que... Começa a vir esses pensamentos na tua cabeça, né? Essas noias, né? Por assim dizer, esses pensamentos de achar, ai meu Deus, tem algum problema? Eu sabia que eu tinha algum problema. Começa isso, mas não é, né? Eu achei que eu teria que procurar alguém habilitado. Aqui diz assim, ó, é também importante compreender integralmente a aplicação da palavra estável. Estabilidade não significa apenas a capacidade de permanecer mais ou menos na mesma posição, com liberdade para fazer movimentos e ajustamentos mínimos de tempos em tempos. Significa grau de imobilidade, que na prática consiste em fixar o corpo em certa posição e eliminar movimentos de qualquer espécie. Então, ou seja, no começo a gente vai movimentando, tu mexe um pouco o pé, mexe um pouco a perna, mexe um pouco o dedo, aí tu vê, se ajeita para cá, se ajeita um pouco para lá, mas é normal no começo. Mas o objetivo final é paralisar, né? É fazer com que o corpo pare, né? Fique paralisado. Eu vi relatos curiosos, só para exercitar um pouco de curiosidade, para nós vermos o quanto essas posições chamam a atenção, de quando pessoas estão, né, em estados de profunda meditação e ficam nessas posições aqui, as pessoas chegam e empurram o corpo, né? O corpo da pessoa vem e volta. Aí a pessoa chega lá, por exemplo, né, dá um empurrão atrás, vem e volta. Tem pessoas que fazem muito barulhos ao redor, né? As pessoas estão em tal estado que nem percebem os barulhos mais. Sopra vento, né? Bem forte, não sente. Né? Desliga-se do mundo externo. É isso que tem que fazer para poder ficar no mundo mental, gente. Para poder atuar no mundo da mente e transcender o mundo da mente, né? Aqui diz, né, significa certo grau de mobilidade na prática, fixar o corpo e eliminar movimentos de qualquer espécie. Tentando manter tal posição imóvel, o principiante tende a adotar rigidez, o que torna o corpo tenso
Isso está absolutamente errado e refletirá de modo adverso na saúde corporal. O ideal é combinar imobilidade com relaxamento. Só então é possível esquecer totalmente o corpo. Tá? Olha que interessante. Eu vou passar outro exemplo para vocês. Quando eu comecei, né, eu ficava assim, ó, força que tu vai conseguir. Não desiste. Ai, tá doendo meu pé. Não, eu vou aguentar. Aguenta o pé, aguenta. Força. Agora. Ai, quando eu tava todo duro, né? Todo duro. Ai. Aguenta. E esse aguenta, que a minha mente estava focada no corpo, a minha mente estava no corpo, não consegue desligar a mente do corpo. Né? Então, a partir do momento que tu tá na posição, tem que tentar esquecer, né? Desligar a consciência disso. Né? Desliga a consciência. O objetivo da consciência não é estar no corpo. Para isso é bom tu começar com exercícios assim, exemplo. Faz a posição e vai ler um livro, foca na leitura de um livro. Né? Tira a mente do corpo, bota num outro lugar. A mente não consegue estar, né? E vai indo, vai praticando. A mantralização, né? Né? Vai cantando, vai indo, vai desligando-se do corpo. E deixa o corpo fazer o seu próprio trabalho. Aí você vai ver que vai relaxando, ó. Não precisa ter tensão, ó. Tem que ser tudo frouxo, ó. Tudo, ó, né? Tudo tranquilo. Não vai conseguir. Nem respirar vai ficar fácil. Respire tranquilo, vai indo. É prática, muita prática para isso aí. Aqui diz assim, ó, um asana, ele é considerado dominado quando o sadhaka puder mantê-lo estável e facilmente por 4 horas e 20 minutos. Esse período de tempo, segundo alguns livros de Hatha Yoga, não tem de fato grande importância. Serve apenas para dar uma ideia aproximada da duração que deve ter uma prática de aquisição para o respectivo domínio da posição. Uma vez adquirido o hábito, a posição pode ser mantida por qualquer período de tempo, enquanto a atenção do yogi está focalizada em sua mente. Quando eu li esse período de 4 horas e 20 minutos, parece que me veio à minha mente uma inspiração. 4 horas e 20 minutos, porque é as cadências, né? A gente vai sentar aqui, vamos começar com os mantras, né? Vamos mantralizar, mantra, determinados períodos para mantras. Posteriormente nós vamos fazer determinados períodos para respirações. Nós estamos preparando a nossa máquina para chegar onde nós queremos, né? Mantralizações, pranayama, exercícios de pranayama, né? Depois o relaxamento. Aí vamos puxar a semente, né? Imagine tudo isso cadenciado dentro desse período de 4 horas, você divide em fases, né? Aí você relaxou, tá tudo desligado, relaxado, tudo. Aí agora, pimba. Tá? Pode ver que tem uma relação bem profunda quanto a isso, né? Bem profunda quanto a isso. E aqui diz que uma vez que os hábitos são adquiridos, a posição pode ser mantida por qualquer período de tempo, enquanto a atenção do yogi não está nisso tudo, está na mente. Faz natural, chega aqui já faz natural e está tudo tranquilo, tá bom? Assim nós encerramos então, né, o nosso encontro de hoje. Acho que o encontro foi um dos mais diferentes talvez, né, que nós tenhamos passado até agora no nosso caminho dos Yoga Sutras. E aqui nós vamos estar falando então no Sutra 47, uma recomendação, né, que o Taimini nos traz, ou melhor dizendo, o Patanjali nos traz, né, eu acho que o Taimini traz aqui as colocações, que ele diz assim que pelo relaxamento do esforço e da meditação no infinito, a postura é dominada. Aí vai trazer algumas orientações para nós, alguns exemplos de como nós vamos fazer para chegar a esse ponto de domínio dessa posição aqui. É uma prescrição bem interessante, é uma prescrição que de verdade traz um norte muito, muito profundo para o buscador, né? Para o buscador. Então nós temos mais o Sutra 47, que é o próximo encontro, e o 48º Sutra, que vem mostrar verdadeiramente qual é o objetivo de toda essa prática, né? Essa prática que nós estarmos aqui, quando nós adquirimos a perfeição nisso, o que nos resulta
em saúde, em potência, em qualidade de vida, né? Um corpo forte e fortalecido, né? Um corpo imune a muitas doenças. É incrível, gente. Nós vamos estar fazendo essa leitura mais adiante, lá no 48º Sutra. E depois nós vamos encerrar esse assunto, né? E vamos para os demais sutras dentro da nossa jornada. Da minha parte era isso então, né? Mais uma vez espero que tenha contribuído para esse tema de hoje, né? E depois, deixa eu ver aqui, né? Depois nós vamos daí para Pranayama. Pranayama a gente vamos ter bastante cautela, né? Cautela, vamos com cadenciado, vamos com calma, vamos falar bastante sobre respirações, né? Eu acredito que nós vamos chegar lá, já vai estar um período bastante quente aqui no sul, né? Mais quente aqui no sul, temperaturas já acima da casa dos 20 graus, né? Nós estamos saindo do inverno indo para a primavera agora, nesse período, vai favorecer as respirações, né? Os canais das narinas estiverem abertos, por causa da massa de ar mais quente. Aí nós vamos poder estar com roupas mais leves, vai chegar bem no momento propício, né? Para nós tratarmos mais nesse assunto sobre pranayama. Perfeito, né? Da minha parte era isso. Nós encerramos mais uma vez os nossos encontros e namastê.